Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 18/10/2022. Lembrando que hoje é dia de live no canal principal. E a aula de hoje é Retorno de Jesus. Depois será Dificuldades do Mentor. Depois Viver dois Mundos. Depois O Amanhã. E depois Poder do Dinheiro. Aota nós! Essas são as pautas. Eita nós! E vamos que vamos, gente. Ai. Meus queridos, como é que ficou o negócio do mercado ontem? Como é que estão as coisas? Ontem teve tiroteio aí atrás do candidato a governador de São Paulo. A gente vai comentar isso aí no final do vídeo. Já bater um papo em cima disso daí. Então, antes, vamos começar com a questão financeira, tá bom? O dólar ontem caiu um pouquinho. Tinha caído bem mais, depois foi subindo, mais ou menos, vamos lá. Agora tá uma porcaria esse negócio do UOL aqui, rapaz, que você passa o mouse em cima, ele já fica mostrando. Era mais ou menos uma hora da tarde, o dólar estava 5,26 e aí ele foi subindo durante o dia inteiro e chegou no finalzinho, no fechamento, ele subiu o restinho que subiu, mas mesmo assim ainda ficou com queda de 0,37 e fechou em R$ 5,30. Tá bom, menos mal, né? Antes cair alguma coisa do que subir, mas a questão não é só isso, a questão é que a Bolsa de Valores, ontem, ela subiu com força, ela subiu firme, ela subiu com alegria, ela subiu 1,4%. Então, a minha expectativa era de que o dólar ia cair na mesma proporção. E não caiu. Ou seja, nós estamos tendo duas situações na Bolsa de Valores e no câmbio. A Bolsa de Valores, ela está fora dos mercados internacionais. Como assim, professor? Não estou entendendo. Os investidores internacionais, se estivesse entrando ou saindo no país, ela afetaria gigantescamente, de forma imensa, a Bolsa de Valores. Isso não está acontecendo. Ou seja, todo o movimento que está tendo na Bolsa de Valores aqui no Brasil é de assuntos aqui do Brasil. Então são investimentos do Brasil, coisas que já estão aqui, são dinheiros que já estão aqui. Então está tendo realocações de dinheiro. Então uma empresa sai porque alguém fala assim, agora não é hora de investir nela, vamos investir nessa aqui. Aí ela cresce, a outra, vamos para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. Vai fazendo todas essas manobras de investimentos, certo? Então não está tendo investimento entrando ou saindo. O que salva o Brasil ainda é a questão da balança comercial. É a questão de que estamos vendendo muita matéria-prima, muita coisa de agricultura, porque se não fosse isso, meus queridos, vocês podem ter certeza que nós estaríamos agoniando com câmbio no Brasil. Certo? Então, graças a Deus. A bolsa ontem subiu 1,4%, fechou em 113.623. Existe uma probabilidade dela esticar mais um pouquinho hoje. Ela chegou ontem a 114.406, ou seja, ela tentou buscar lá em cima, é capaz de hoje ir buscar mais um pouco. É capaz de buscar. O DAX, a Bolsa da Alemanha, fechou em 1,1%. Fechou não, está trabalhando agora nesse momento, porque ela está aberta ainda, então está movimentando. 1,1%, 12.787, ou seja, chegando perto dos 13 mil. Maravilhoso. Está buscando um valor incrível para a Bolsa da Alemanha no meio dessa muvuca. Certo? Seria como se o Brasil tivesse a bolsa próximo de 118 mil pontos. Então, é um valor muito bom. Certo? Agora a questão é o seguinte. Para onde que vai? O que vai acontecer? E as eleições? Não era para estar movimentando muito mais? Era. Mas nós temos alguns detalhes. Que é o seguinte. Os candidatos, no geral, estão oferecendo e propondo as mesmas coisas. Para o mercado financeiro, é a mesma coisa. Mas não é bem isso.
porque nós temos algumas variáveis que vão pesar num futuro muito próximo, mas muito próximo mesmo. Vamos ver coisas de jornal? Presta atenção nisso daqui. Saiu na Infomoney. MRV é uma empresa que está na Bolsa de Valores. Como saiu essa reportagem no jornal, vamos usar ela de exemplo. MRV, que é uma construtora de imóveis, sabe? De prédios, não é prédios de luxo, é prédios de classe média baixa, é prédios de apartamentos, de imóveis de tipo Minha Casa Minha Vida, né? São prédios com valores mais baixos. MRV, a prévia fraca, queima de caixa, recomendação reduzida, o que levou as ações caírem 11,42%. Eu estou alertando que as construtoras estão passando por dor de barriga. Tem construtora na China que está passando dor de barriga. Eu estou falando, olha, vai estourar isso aí mais cedo ou mais tarde, não tem como segurar. É banco lá na Suíça que está quebrando as pernas. O CEO lá do banco suíço foi trocado agora. Foi mandado embora. O presidente do banco suíço, Credit Suisse, o banco que estava quebrando as pernas, perdeu o seu CEO. Seu CEO foi mandado embora. Isso é um problema seríssimo. Porque se tem uma pessoa que já conhece o barquinho, é mais fácil dela controlar e falar assim, mais pra cá, mais pra lá, conhece a equipe, conhece todo mundo. Pegar e trocar alguém no meio de uma muvuca, quer dizer então que o cara foi maravilhoso durante anos e anos. Agora que apertou o calo, então não presta mais? Como é que é isso? São situações delicadas aí, né? Mas está acontecendo. A MRV, então, a construtora, está quebrando as pernas. Como assim quebrando as pernas? Ela está queimando caixa, ou seja, ela está pegando dinheiro que ela tem armazenado para construções, que é o fluxo de caixa, o capital de giro, para comprar mercadoria, comprar as coisas, pagar funcionário, pagar tudo isso daí, e está tirando esse dinheiro que é para comprar material, que é o dinheiro de giro. Se eu queimo meu caixa, eu vou ter que recorrer ao mercado para empréstimo. Se eu recorro ao mercado para empréstimo, eu aumento a minha dívida, eu aumento o meu passivo, aumenta o que eu preciso de lucro para conseguir sobreviver. Ou seja, a margem de lucro vai diminuindo. O setor não está vendendo como todas as coisas estão vendendo. Todas as unidades de negócio consumiram mais caixa do que no trimestres anteriores. Olha, então vamos lá. Tem alguma coisa no ar? Tem. Eu tô alertando faz tempo. O espiritual pegou e falou, vai dar uma quebra aí, vocês fiquem espertos porque vai desabar os preços. Aí eu falei, será? Quem avisa, amigo é. Só que junto com essa quebra, vem uma quebra paralela. Então, a hora que cair, que der o desespero, aí que é a hora de pegar e alocar a coisa e falar, opa, isso aqui é meu e não tem conversa. Porque vai ser o pancadão do desespero. Vai ser mais ou menos isso. Certo? Mais ou menos. Eu só estou falando o que eu estou percebendo. Não é de um mês, já faz algum tempo que está vindo informações sobre tal setor. Mas, professor, e se trocar o presidente, e se fizer não sei o que, melhora? Não. O setor, quando começa a afundar, ele não tem o que segura. Mas está faltando casa para as pessoas. Então, está faltando casa para as pessoas com valores bem baratinhos. Tipo, casa de 20 mil reais. É isso que está faltando no mercado. Moradia de 20 mil reais. Para a pessoa conseguir viver e crescer. Nem se for para fazer um loft, pegar terrenos e criarem lofts, vários lofts. Então é o quarto com sala, com cozinha, é um loft. Nem se for para fazer um loft, mas tirar a pessoa do aluguel. Isso é o mais importante que deve ser feito. E não já construir uma casa gigantesca, não. E dando estrutura para a pessoa poder crescer um pouquinho. Agora, o problema é o seguinte, eles estão pegando terrenos e fazendo tudo emendado em cima do outro, um em cima do outro, fazendo um forfé que não tem para onde a pessoa crescer, não dá para crescer para frente, para trás, para o lado, para o outro. E fica numa situação lastimável. E aí?
E aí, pergunto eu, e aí, José, né? E aí? Então nós temos que tomar um pouquinho de cuidado com essa situação. Vamos lá. Dito o negócio da MRV, vamos para o próximo. Poder 360. Brasil tem a quarta menor inflação do G20 em 2022. O Brasil está, assim, maravilhoso. Maravilhoso. A inflação do Brasil está controladíssima. Quem que tem inflação melhor do que o Brasil do G20? De 20 países gigantes. O Japão com 2,8%. A Arábia Saudita com 2,7% e a China com 1,9%. O resto tá tudo gigante. Passou então Inglaterra, França, tudo passou. Então vamos lá, no ranking, olha só, ranking da inflação. Dos G20, tá? Só países do G20, são os 20 países de referências aqui. Argentina, em primeiro lugar, com inflação de 66,1. Bem-vindo, Argentina. Parabéns. Turquia, 52,4. Pois é, ficou brincando de guerra lá na Arábia, lá na frente a Israel, se lascou. Foi contra Israel, se lascou. Ficou apoiando a Rússia, ao mesmo tempo não, e aí lascou. Se lascou, tá aí a Turquia quebrada. Austrália. Um lugar super lindo, maravilhoso, Austrália, que é considerado um lugar top. Um país que ninguém fala que é um lugar incrível. Inflação 12,2%. Rússia 10,6%. Rússia com a guerra que tá 10,6%. Alemanha 9%. União Europeia inteira 8,5% a média. Reino Unido 7,6%. Itália 7,1%. África do Sul 6,3%. México 6,2%. Canadá 6%. Estados Unidos 5,8%. Índia 5,5%. Espanha 5,3%. Indonésia 4,9%. Coreia do Sul 4,7%. França 4,5% e Brasil 4,1%. Ou seja, o Brasil está ótimo frente a muitos outros países. Mas quem que é o melhor de todos? A China, por incrível que pareça. E como que a China está conseguindo viver, manter e segurar esses preços tudo aí? Pois é, a custas do quê? Meus queridos, posso falar uma coisa para você? A custa de comprar petróleo da Rússia a preço de banana para alimentar eles, a preço de exploração do seu povo que está fazendo protestos e estão sendo calados, a custa de um aperto jamais visto ali. E o mais importante, a China não está tendo inflação porque as indústrias estão saindo de lá, as pessoas estão ficando desempregadas lá, e as pessoas estão ficando sem consumir. Então a inflação na China, que parece linda, maravilhosa, é devido a uma retração de crescimento. A Arábia Saudita sim é um exemplo, porque está tendo Copa do Mundo, coisa, está tendo investimento fora do comum lá e mesmo assim estão segurando a inflação. Ali está tendo porque está tendo uma inflação baixa, porque está tendo um know-how de investimentos e ali eles têm petróleo para segurar a inflação. O Japão está segurando a inflação, não sei como. É um país que é um exemplo para o planeta. É algo assim surreal. Surreal. Agora, que a coisa está muito doida, que a coisa está muito louca, tá. E vamos ver as cenas do próximo capítulo. Porque isso aqui não é comum. Não é normal. E o Brasil está querendo fazer, né? Os brasileiros estão querendo jogar o Brasil aqui igual a Argentina, com uma inflação de 66%. Que lindo, não? Deus me livre, né? Espero que os seres humanos parem de fazer loucura, tamanha loucura, de querer se encaixar numa realidade horrorosa. Espero que o brasileiro não faça isso. Espero do fundo do coração. Espero também que não venha com desculpinha igual o tal do que era ex-presidente do Novo lá, do tal do Moedo lá.
que pegou e falou assim: eu vou apoiar o fulano, mas no mesmo dia eu vou ser oposição. Então você vai apoiar alguém para ser oposição? Tenha paciência, não. É muito para minha cabeça, não é não? É muita coisa. Mas o setor dele é bancário. Bancário. Que lindinho, né? Por que será que bancário ama de paixão a esquerda? Não. Por que será? Que é para poder fazer o que quer fazer e depois ter o respaldo do governo de: olha. Vamos lá. Ai. Bom, aqui eu não sei que jornal que é esse, né? Infomoney. Saiu na Infomoney. Aqui vê um vídeo, tem uma entrevista na Infomoney do Meirelles, que é o que foi cogitado para ser ministro do Lula. Esse cara é bom, eu gosto dele, eu gosto. Eu vou falar pra você que eu prefiro ele do que o Paulo Guedes, eu prefiro. É que ele tá muito idoso, ele tá muito velhinho, né? Então, mas ainda tem fôlego, homem inteligente, ele não tá caduco. Ele é um homem de muita inteligência. Só que vejam bem a fala dele, tá? Vocês acompanham isso aqui, vocês vão ver que ele não vai deixar o Lula trabalhar. Não. E eu posso falar pra você, o Lula tá falando, vai pôr ele, chega na hora e vai falar: esse aqui não quis mais, ele que não quis e tirar fora. E vai falar isso, cara, você não falar nada, hein? Você falar, o bicho vai ficar feio pro seu lado, é perigoso. Peligroso. Vamos lá. Tô falando dedução, hein, gente? Isso aqui não é uma verdade. Vamos lá. Meirelles defende exceção ao teto de gastos em 2023. Ou seja, explodir o teto de gasto em 2023. Por quê? Porque o orçamento já foi aprovado. Só que ele fala o seguinte: e reforma administrativa para bancar benefícios. Então ele fala assim: vai ter que ter o teto de gasto, o rompimento, a exceção do teto de gasto, rompimento do teto de gasto. Só que, para o mercado aceitar isso, tem que ter a reforma administrativa para bancar os benefícios. Ou seja, o ministro da Economia do Lula, com a reforma administrativa, não sei se vocês sabem o que é reforma administrativa, eu vou falar para vocês. Funcionário público aposentar como INSS. Não interessa quem, com teto. Você só pode ganhar tanto, mais do que tanto não. INSS, igual o INSS faz, né? Que lindinho. Você ter descontos nas folhas de pagamentos, como acontece no INSS. Você ter situações onde você quebra algumas estabilidades do funcionalismo público. Você ter um monte de situações. Ou seja, os funcionários públicos que estão achando que vão ter benefícios lindos e maravilhosos, eu acho que vocês estão enganados. Vocês estão comprando um peixe achando que é um salmão e é uma sardinha. Meus queridos, já estava dentro da programação o aumento dos salários do funcionalismo público para todos os setores para este ano. Pelo menos o governo federal. Já está previsto. Então, o ano de 2023, sendo Bolsonaro ou sendo Lula, vai ter reajuste de salários dos funcionalismo público. Ponto. Isso é um fato. A questão que também é um fato, entrando Bolsonaro ou entrando Lula, se o Lula não der o golpe e fundar tudo, se ele entrar dentro do esquema do planeta que ele manda controlar a economia como deve ser feita, porque quando o Lula estava no poder, os economistas deles eram da direita, por isso que eles falam, olha, não sei o quê. Quando a Dilma tentou alterar tudo, a economia fez assim, afundou tudo e teve até o impeachment. Então, se o Lula tentar fazer qualquer coisa, você pode ter certeza de uma coisa. É um ano de economia podre e impeachment em cima do Lula. Escuta o que eu tô falando. A Câmara e o Senado é contra, o peso é da direita. Então, para fazer uma reforma administrativa com oposição gigantesca, é quase que impossível. Então, se precisa fazer uma reforma administrativa, se precisa resolver essas questões de reforma tributária e tudo mais, vai ter que ser via Bolsonaro, por causa da quantidade de deputados e senadores que foram eleitos da direita. Não tem para onde fugir, gente. Não tem como fazer milagre.
E eu vou falar uma coisa para vocês. Funcionalismo público que ganha fortunas aí, vocês se preparem, pois essa vida acabou. E você sabe qual que é a maior desculpa que eu escuto? Mas nós não temos fundo de garantia. Claro que vocês não têm fundo de garantia, vocês não precisam de garantia para nada, vocês têm a garantia de poder de trabalhar do começo até o fim, no mesmo emprego. Agora, quem precisa de fundo de garantia é pessoa que pode ser mandada embora de um dia para o outro. Tá bem agora, depois tem que procurar emprego em outro lugar, que tem que procurar em outro, tem que procurar em outro. Mas aí eu prestei o concurso, é só a pessoa prestar. Não interessa, você trabalha por coisa. Tem que ser igual antigamente foi. Tirando os professores. Que inclusive eu não sei se vocês viram, né? Que eu falei, não é possível. Bom, eu já trabalho. Porque o Lula pegou e falou que os professores têm que fazer um sacrifício e trabalhar de sábado e de domingo. O gajo tá de brincadeira, né? Ele tá de brincadeira, não tá não? Bom, eu já trabalho de sábado e já trabalho de domingo. Porque eu faço vídeos de sábado e eu faço atendimentos de domingo e sábado. Então, meu querido, eu já faço extra. E de forma voluntária ainda. Bom, eu só observo o tamanho da loucura. O que eu quero chegar e falar pra vocês é... Não vai ter um que você vai falar assim, olha, eu vou selecionar esse para mudar tudo, para melhorar tudo. Esquece, porque isso não vai acontecer, nem com um, nem com o outro. Escuta o que eu tô falando para vocês. Não, porque se a gente votar pro Bolsonaro, o crescimento vai ser gigantesco. Se a gente votar pro Lula, o crescimento vai ser maravilhoso. Esquece isso, porque isso não vai acontecer. O que vai acontecer é, se entrar o Lula, vai ter um freio de mão, vai ser igual ao primeiro governo do Bolsonaro. Vai tentar fazer e não vai conseguir. Por causa do Congresso. E o do Bolsonaro vai ter um freio de mão já baixado, mas o teto de gastos vai segurar como vai segurar. E aí, pelo menos, vai liberar um pouquinho a facilidade de reforma administrativa. Porque a reforma principal que precisa ter não é tributária, não é previdenciária. É a reforma administrativa. Essa reforma é que de fato tem que resolver. Essa reforma tem que resolver. Essa é a perigosa. Essa é a problemática. É muito funcionalismo público ganhando 40 mil, 50 mil. Não dá, gente. Funcionário público, 40 mil, 50 mil, não dá. Não dá. Não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá. O pessoal tá fora da realidade. Uma multinacional gigantesca, se você for, para você ser gerente, vamos lá, gerente da Vale do Rio Doce, gerente, não é diretor, presidente não, gerente, para você ser o gerente da Vale do Rio Doce, para você ganhar 30 mil por mês, você precisa estudar muito, você precisa ter um currículo que você passou em várias empresas gigantescas, trouxe um monte de resultado. O funcionalismo público, você só precisa decorar todas as fórmulas, passar na prova e acabou. Não dá, não dá, não dá. Tá errado as coisas aí, tá errado. Nós não podemos tirar mão de obra maravilhosa do setor privado e jogar tudo no setor público. Mas o setor público precisa, claro que precisa. Precisa, mas precisa de um monte. Mas também precisa assumir um monte. Tem um monte de setor público para mim que tinha que deixar de existir. Um monte. Mas um monte. Tá na hora da sociedade andar por si e não ficar usando o governo de muleta. Na minha concepção, eu posso estar completamente errado. Posso estar. Mas eu tô fazendo uma reflexão aqui. Vamos lá, dando sequência aqui. Rede TV, Ministério Público Eleitoral. Ministério Público Eleitoral recomenda que Lula devolva 8,8 milhões aos cofres públicos. O vice-procurador-geral aponta irregularidades na prestação de contas do petista. Preciso falar mais alguma coisa ou não? Nem entrou, nem começou o negócio e o Ministério Público Eleitoral já está recomendando que o Lula devolva 8,8 milhões. Tá bonito? Tá gostoso? É isso que o povo quer? É isso que vocês querem? É isso? Desculpa. Mas não dá, né? Eu não engulo. O dia que o PT trocar
toda a liderança que tem e voltar a ser aquele PT de 25, 30 anos atrás, aonde prezava de fato o ser humano e o trabalhador, aquele que queria que o trabalhador tivesse de fato condições, aquele antigo, aí eu volto a conversar e nós voltamos a falar, porque o que eu prezo é o social e não ideologia. Quando colocar ideologia na frente do social, para mim acabou tudo. Professor, então você é da direita? Não, você que gosta de classificar pessoa de direita e esquerda, isso é um problema teu. Isso é uma deficiência mental muito grande do ser humano. De ficar e falar assim, você ou é Lúcifer ou é o Arcanjo Miguel. Esquece isso. Para com isso. Eu sou a coerência, eu sou a racionalidade. Não tem como ir contra o capital, você tem que usar o capital. Não podemos pegar e jogar fora o social, nós temos que colocar o social, fazendo com que aconteça uma facilitação, uma autossustentabilidade junto com o capital. Se os projetos das pessoas que criam coisas sociais não tiver vinculada, juntas, em harmonia com o capital, nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. Então precisa sim fazer com que o social esteja com o capital, fazendo a sua autossustentabilidade. O social tem que ser social andando com as próprias pernas e não dependendo de mamadeira. Não dá. Ah, mas não tem como. Como não tem como? Eu não consigo atender um monte de gente de forma social, de autossustentabilidade? O governo me dá algum dinheiro? Nenhum. R$0. Como que eu consigo atender um monte de gente? Como que eu consigo fazer um monte de coisa? Autossustentabilidade. Isso chama sustentabilidade. Então eu recebo recursos de fazendo vídeos, trabalhando, dando meu tempo para executar coisas para eu poder conseguir atender um ou outro. Pois é. Vamos lá, dando sequência aqui. Folha de São Paulo. Bolsonaro usa tática de Trump contra Hillary em debate e abala Lula. Nossa, a Folha de São Paulo colocou que o Bolsonaro abalou Lula. Eu achei assim incrível a Folha de São Paulo colocar um negócio desse. Porque, olha, a estratégia do presidente Jair Bolsonaro de se aproximar fisicamente do ex-presidente Lula durante o debate realizado no domingo é idêntica à adotada por Donald Trump durante um confronto com Hillary Clinton em 2016, quando os dois disputavam a presidência dos Estados Unidos. Mas só de colocar próximo a pessoa já fica? Pois é, mas a fala que chamou, que pegou e foi feia, foi o seguinte: fica aqui, Lula, fica aqui. Ou seja, deu a conotação de que ele estava fugindo. Pois é. Olha a sua situação. Realmente foi alguma coisa, são muita estratégia. Eu também vi nos bastidores, no vídeo dos bastidores, o Lula saindo lá xingando, inclusive, a mulher dele. Você não sabe de nada, não sei o que, falando um palavrãozinho ali. Quem não viu vai procurar ver, porque teve uma fala disso daí, tá? Procura ver o videozinho que tem lá mostrando essa situação, que são dos bastidores. Ele saindo ali da questão da entrevista e não querendo opinião nem pitaco da mulher. Você não sabe de nada! Deu uma pancada braba. E tem gente achando ele lindo, maravilhoso. Ele vai de um jeito e chega lá, é outra pessoa, outro personagem. Prestem atenção como é que é, gente. Tem gente que se disfarça bem, tem gente que usa, faz um teatro sem tamanho, hein? Vamos lá, vão olhando as coisas. Vamos lá. BBC News. Perseguição contra cristãos já começou no Brasil, só que dentro da igreja. Bom, vamos lá. Perseguição contra cristãos. Prestem atenção. Evangélico é cristão. Católico é cristão. Universalista
também não deixa de ser cristão, porque acredita em Jesus, acredita em Cristo, por isso que é cristão. Todos que acreditam em Cristo são cristãos. Que acredita na vinda de Cristo, passando pelo planeta, fazendo o que ele fez, morrendo na cruz e tudo mais. É cristão. Certo? Ok. Só que quem não é cristão é aqueles que preferem a ideologia humana de um cara lá da Rússia chamado Karl Marx, que não gosta de religião e fala que a religião é o ópio do planeta que tem que acabar, não vê os benefícios religiosos. Inclusive eu estava fazendo estudos do Paulo Freire. O Paulo Freire, ele era um católico, uma pessoa de crença. E as pessoas xingam ele. Eu falo pra vocês, pegaram um cara muito bom e transformaram ele em um personagem que ele não é. Eu tô estudando o cara muito, muito, muito. Ah, mas ele foi do Partido Comunista. Não, moço, você não entendeu. Lá atrás, era vendido uma coisa. Era para implantar uma outra coisa. E virou-se outro. E por isso que eu falo, o PT de 30 anos atrás é uma coisa, o de hoje, Deus o livre e guarde. E aí eles pegam e falam: o pastor abandonou a Bíblia para falar de comunismo. E aí a outra pessoa fala: não reconheço mais a igreja hoje. É como se nós cristãos estivéssemos vivendo a própria ditadura dentro do templo. A gente se sentiu descartável. Perseguição contra os cristãos já começou no Brasil, só que dentro da própria igreja. São todas falas de coisas que estão acontecendo por aí em questão de pesquisa. Só que a questão é o seguinte: existe sim uma questão de perseguição. Olha lá na Nicarágua. Estão prenderam mais um padre, não sei se vocês estão sabendo, mas teve mais um padre que está preso. O povo tá achando que é brincadeira, que isso aí não existe, isso aí é mentira. O pessoal fica falando de comunismo, isso é mentira, isso aí não existe. Existe, gente. A partir do momento que tem pessoas que acreditam em uma ideologia, que acreditam em algo, existe. A partir do momento que a pessoa começou a acreditar em ET, existe coisas de ET. A partir do momento que começou a acreditar em Cristo, existe coisas de Cristo. Ou seja, existe estrutura de Cristo, religiões de Cristo, coisas de Cristo. A partir do momento que a pessoa começou a acreditar na ideologia de um cara lá da Rússia, começa a existir. E começa a ser implantado, e começa a ser e vira esse problema. Agora, o que eu não quero é igual um vídeo que eu vi ontem, aonde o cara me entra no banheiro das mulheres, o marido da mulher pega e fala assim: que é isso aqui? Minha esposa ficou aterrorizada, ficou com medo de você querer agarrar ela no banheiro dos homens, no banheiro das mulheres. O cara: ai, porque eu posso entrar, porque... Ele falou assim: pode nada, aqui não tá escrito que é banheiro de gênero, aqui é banheiro de mulher e banheiro de homem. Você tem que entrar no banheiro de homem. Não, eu entro onde eu quero, que não sei o que. Como é que faz? E a falta de respeito? E como é que funciona? Olha, nós estamos caminhando por uma situação onde quem plantou esse ódio não foi a direita. Porque cristãos nunca brigaram. Nunca. Católico com evangélico sempre andaram ali, sempre ali. Era uma coisinha assim, tipo, eu acredito em Maria, eu deixo de acreditar em Maria. Mas o resto, moço, acabou. Agora a coisa tá ficando mais feia. Por quê? Porque estão colocando podreira dentro das cabeças das pessoas. Estão travando as pessoas numa dualidade. Isso é um perigo grande. Você sabe quem que está implantando isso? Vai ler a cartilha. Lê a cartilha comunista que vocês vão entender. Aí vocês vão falar assim: comunismo não existe. Como não existe? Está tudo escrito lá, eles estão executando tudo que está lá. A destruição da família está acontecendo e ponto final. Infomoney. Pra gente encerrar aqui, bater um papo aqui, que eu ia falar mais, agora fica até menos. Candidato a governador Tarcisão. Durante o tiroteio em Paraisópolis, zona sul de São Paulo, um homem foi morto. Nenhuma hipótese está afastada, diz secretário de Segurança de São Paulo sobre tiroteio durante o ato de campanha de Tarcísio. Meus queridos, o gajo foi para um lugar. Os caras devem ter visto um monte de polícia pro lado de fora, falou: tem gente armada, a polícia ali deve ter alguma uma batida da polícia aqui na nossa comunidade.
Vamos tirar as fotos, mostrar pro chefe e ver o que o chefe define. Devem ter passado com a motoquinha, tirado a fotografia, levado lá pro chefe, o chefe falou. O chefe do crime, hein? O chefe deve ter falado. Não tô falando que falou, deve ter falado. Não, vamos expulsar que esses caras e a polícia estão querendo invadir aqui, pegar nossos esquemas aqui, prender nós ou fazer não sei o quê. Pega os armamentos e já desce lá, bota pra quebrar. Pra mim foi isso que aconteceu. Eles não sabiam que era uma coisa política. Chegou ali, os caras pegaram e mandaram expulsar e arrebentar a boca do balão. Numa dessa, o candidato a governador era para ter falecido. Mais um. Aí tem gente que pega e pergunta: ah, mas e daí que não sei o que, não sei o que lá, moço? Aí deixa a sua criatividade mental fluir e navegar para onde você quiser. Se foi mandado, se deixa de ser mandado, como é que foi? Para mim foi isso que aconteceu. Criminoso não gosta de polícia. Criminoso quer continuar sendo criminoso sem interferência do dinheirinho dele. Ele gosta de vender os negocinhos dele e vai continuar vendendo o negocinho dele. Pra mim, tem gente que acha que é um absurdo, gente da direita acha que é um absurdo, mas pra mim, Ricardo, eu prefiro que as drogas sejam totalmente legalizadas ao ponto de qualquer farmácia, qualquer padaria vender, para que estes que vendem hoje do crime percam todo o rendimento, percam todas as coisas dele e não precisa mais de arma. Eles precisam de armas hoje porque eles têm que defender o dinheiro. O importante para eles não é a droga, gente. O importante é o dinheiro. Quando você quebrar isso e jogar empresas gigantes como Souza Cruz, empresas de cigarro, empresas gigantes concorrendo, e aí eles vão falar assim, agora lascou, porque como é que faz? E deixando tudo às claras, ótimo. Meu filho vai sair, eu vou sair com meu filho e falar, tá vendo aquele lá? Tá caído no chão, tudo drogado, tudo fodido. É isso aí. Usa aquilo lá que você vai ver só o que vai vir na tua vida. Tem que trazer a realidade à tona. Porque as pessoas não têm noção de como que é. Quer fazer um passeio para ver, fazer seus filhos nunca mais conhecer coisas dessas porcarias de entorpecente? Sabe o que você faz? Vai fazer uma visita aonde tem problemas de drogas. Vai fazer uma visita. Aí eles vão ver a realidade. Pega o carro e passa na frente de uma Cracolândia, um lugar que tá tudo, fala assim, tá vendo aqui, ó, tudo isso aqui? É porque usa isso aqui, ó. Aí a criança fala assim, Deus me livre, mas acontece isso mesmo? Acontece. Ah, mas meu amigo faz, ele vai chegar ali, começa tranquilo, fica bonitinho, acha que é lindo, maravilhoso, acha que está ajudando, acha que é tudo maravilhoso. O resultado final vai ser aquilo ali. Eu acho que eu gosto da liberdade. Então, como eu gosto da liberdade, para mim não interessa se a liberdade é ruim para você. O que você vai fazer com você, problema é teu. Você faz o que você quiser com você. Se você quiser pegar e tomar coisa e fazer seu autodesencarne, problema é teu. Se você quer tomar isso daí, essa porcaria, esse problema é teu. Se você quer trabalhar e ser honesto, o problema é teu. Se você quer fazer as coisas certas, o problema é teu. Se você quer fazer errado, o problema é teu. O que você não pode fazer é afetar a vida do próximo. Isso não. Isso não. Pra mim, para quebrar com essa força da questão, essa força da questão financeira desses gajos, tem que resolver esse problema de não pode. Não, pode sim, pode tudo. Pode o chazinho do professor, pode a ayahuasca, pode chá de hortelã, pode chá de não sei o que, na minha concepção. Porque até agora, sabe o que é? Agora nem vender chá de hortelã pode mais, porque está proibido, a Anvisa não deixa. Essa é a situação e a realidade. Meus queridos, que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta. Namastê.